Graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Mais uma sexta-noite, mais uma vez nós estamos aqui para adorar, para glorificar e para exaltar o Senhor. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro. E o nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. E como o pastor tem falado, e é uma verdade, gente, nós estamos com muitas saudades de vocês, mas muitas saudades da igreja. O desejo do nosso coração era ter um grande culto aqui, a igreja cheia, 1, 2, 3, 4, 5 cultos no mesmo domingo, e abraçar todo mundo, mas ainda não é possível. Mas nós temos orado e clamado ao nosso Deus para que esse tempo cesse logo, essa pandemia, para que a gente volte até as nossas atividades, podemos nos reunir aqui para cultuar e adorar o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, nós queremos também abençoar a tua vida e sempre levar uma palavra de fé, de esperança, de transformação, de restauração para você. Nós temos ministrado aqui toda sexta-feira uma série de mensagens sobre o Deus da família. E hoje nós vamos estar ministrando a quinta mensagem. Então, se você ainda não teve, você está chegando hoje, está assistindo a primeira mensagem e você quer entender tudo que nós estamos falando, aqui no canal do YouTube da Igreja Batista do Bom Retiro, ele tem uma playlist lá que está falando do Deus da família, você pode assistir as outras mensagens, tá bom? E para começar, nós gostaríamos de começar orando, invocando o nome do Senhor, clamando pela presença dEle, para que Ele fale ao teu coração. Esse é o desejo do nosso coração. Vamos orar? Feche teus olhos, assim como você está na tua casa. Se volte agora para Deus, lembre que Ele é teu Pai, se lembre que Ele é o Criador, que Ele criou a tua vida, que Ele tem te dado a vida. E vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor tem nos amado. O Senhor, mesmo no meio dessa pandemia, dessas dificuldades, dessas aflições, Pai, o nosso coração, ele encontra no Senhor um lugar de descanso. O nosso coração angustiado, às vezes perturbado, às vezes até mesmo temeroso diante das circunstâncias, ele encontra no Senhor um lugar de abrigo, um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de zelo. Então, Pai, se revela a nós, se revela a Tua vontade na nossa vida, na casa dos Teus filhos e na vida dos Teus filhos. Mas que a paz do Senhor possa invadir agora cada coração. Tem pessoas que estão assistindo essa mensagem nessa noite, Deus, que estão angustiadas, estão esperando uma resposta do Senhor. Que essa resposta agora chegue através da Tua palavra, Senhor, que é a verdade, que é viva e eficaz, e é mais penetrante de qualquer espada, é apta para discernir as intenções do nosso coração. Então vem com o fogo da Tua palavra, Senhor, nessa noite, com essa palavra viva e poderosa na nossa vida. Nós oramos assim, crendo nisso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Agora você pode se assentar. Compartilhe essa mensagem. Dê um like aí, compartilhe ela nos teus grupos, compartilhe ela nas tuas redes sociais, compartilhe ela para amigos, familiares, pessoas que talvez você vai se identificar e você sabe que tem pessoas que também estão precisando, que estão vivendo isso na vida delas. E vamos para a palavra do Senhor. E eu queria conversar um pouquinho essa noite com você sobre herança de derrota familiar. E eu queria conversar sobre esse tema para a gente entender algumas coisas que acontecem na nossa vida. Tem coisas que vão se repetindo na minha vida, na tua história, heranças de derrota, uma herança familiar. O pastor Lobo tem feito lives, ele tem falado sobre heranças familiares, então nós recebemos uma herança genética, nós recebemos uma herança espiritual também dos nossos pais. Uma herança que pode ser uma herança saudável, dos nossos pais que conheceram a Jesus Cristo, e pode ser uma herança não tão boa, dos nossos pais que talvez não conheceram a Jesus Cristo. Mas também tem gente que vive dentro da igreja, e pais que nos criaram, que criaram seus filhos dentro da igreja, mas seus pais receberam uma outra herança dos seus avós. E eles estão na igreja, mas eles continuam errando nos mesmos erros dos seus avós. Aí você está perguntando, pastor, mas o meu pai me ensinou errado. Meu pai batia na minha mãe, meu pai batia em mim, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Aliás, eu fui rejeitado, eu fui desprezado. Eu tenho sido assim, eu tenho vivido dessa forma. E isso tem trazido consequências, tem trazido sofrimento para você.
tem trazido angústias, inquietações dentro da tua vida, dentro da tua alma, e você vê se repetindo agora não só na tua vida, mas você começa a perceber que está se repetindo essa herança de derrota familiar agora na vida dos teus filhos. Ela já tem alcançado, então ela veio do teu pai, veio do teu avô, te alcançou e agora ela já está alcançando os teus filhos, está alcançando a tua geração, a tua linhagem, está alcançando a tua quarta geração. E é sobre isso que a gente quer falar nessa noite um pouquinho, conversar com você. E vamos para a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Gênesis capítulo 25. Nós vemos trabalhando o livro de Gênesis, então o Deus da família, lá em Gênesis 3, Deus cria Adão e cria Eva. Aí nós chegamos em Gênesis 6, sobre o dilúvio, então o Deus do começo, lá com Noé. Depois nós falamos um pouquinho sobre Caim e Abel, essa herança de derrota familiar que vem sobre a nossa vida. E nós estamos agora caminhando também, chegamos em Abraão, o fracasso dentro de casa acontece, e a gente aprende a fracassar dentro de casa, e a gente aprende com os fracassos dos nossos pais, e Abraão mente, Abraão engana, e ele repete isso, quem repete isso é Isaac. Então Gênesis 12, Gênesis 20, Abraão mente, apresenta Sara como sua irmã. Em Gênesis 26, Isaac comete o mesmo pecado, e agora Isaac ele vai ser enganado por Jacó, então Jacó ele vem e Esaú que profana, né, o direito de primogenitura dele e vende para Jacó, e Jacó agora engana o seu pai. Interessante como isso vai se repetindo, essa herança de derrota familiar, porque Jacó ele engana seu pai, se passando por Esaú para pegar a bênção da primogenitura, que era uma bênção dobrada. Ele engana seu pai e daqui a pouco ele vai ser enganado pelos seus filhos. Os seus filhos dizem que mataram o seu filho José, que ele amava. E os filhos enganam o pai engana o pai, agora os filhos vêm e enganam o pai. O filho engana um pai, Jacó engana Isaac. Agora Jacó é enganado também por seus filhos. Você vê como essa herança de derrota familiar, ela vai realmente sendo construída na minha vida, e na tua vida, e na tua família, e na minha família. E é sobre isso que eu queria falar então um pouquinho, junto com você, para a gente pensar juntos, onde essas heranças têm nos alcançado, qual parte da minha vida, ou qual área da minha vida, da minha história, da minha família, essa herança que eu recebi dos meus pais, ela tem me alcançado, essa herança de derrota. Mas não precisa ser assim, ela não é definitiva. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 25. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Foi consultar o Senhor. E disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Interessante que quando nós vamos lendo esse texto, nós vamos percebendo a narrativa bíblica, nós vamos vendo aqui, Rebeca ela chega e pergunta: o que está acontecendo no meu ventre? E Deus já traz uma informação para ela: olha, você tem 2 nações e eles vão desde o início, já desde o ventre, eles já estão brigando e já estão se empurrando, e o mais velho vai servir o mais novo. É interessante isso, que Deus já antecipa e ele revela algo que iria acontecer, tanto para Isaac quanto para Rebeca. Mas Deus ele tem um propósito para cumprir na minha vida e na tua vida e na tua família. Mas às vezes nós queremos cumprir o propósito de Deus através da nossa vontade. Nós não esperamos o projeto de Deus ser revelado. E nós vamos dando jeitinhos e tentamos acelerar o processo, ou achamos que Deus está demorando. Mas o meu marido não se converte, pastor, ele está preso na cachaça, ele está preso ainda nas drogas, ele está preso no adultério. O meu filho está longe de casa e eu não vejo nada acontecendo. Eu tenho orado, insistido com Deus e parece que não tem resposta, pastor. Eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você.
Eu quero dizer que Deus, em nenhum momento, ele se afastou de você. Ele não se afastou de Isaac, ele não se afastou de Rebeca, ele não se afastou dos meninos de Esaú e de Jacó, ele não se afastou da tua casa, ele não se afastou da tua vida e da tua geração e da tua linhagem. Isaac, interessante que a gente vê uma família que vive milagres, mesmo uma família vivendo um processo, ela tendo uma herança de derrota, nós vemos uma família que vive milagres. Olha o que diz o texto de Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher porque era estéril. Então Isaac aqui como sacerdote, como marido, ele se coloca na brecha em favor de quem? Da sua mulher. Porque ele já tinha uma promessa que foi dada para o seu pai. Deus já tinha dado uma promessa para Abraão em Gênesis 12. E agora Isaac, então, em Gênesis 25, ele se coloca diante de Deus para quê? Para clamar e lembrar daquela promessa. O texto não está dizendo isso, mas eu estou dizendo isso. Que Isaac orava por Rebeca, que era estéril, e dizia: Deus, o Senhor falou que a minha linhagem do meu pai ia ser uma grande nação, mas a minha esposa é estéril. E eu acredito que ele botava a mão na barriga dela, no ventre dela e abençoava. E dizia realmente, liberava palavras de bênção, ela vai gerar, porque a promessa de Deus está sobre a minha vida. Existe uma promessa de Deus sobre a linhagem de Isaac. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa. Pastor, você não está falando de Rebeca, agora você está falando de Sara. Porque essa família vive milagres desde lá de trás. Porque Sara também era estéril. Ela também não podia engravidar, mas Deus já tinha dado essa promessa que eu falei para você na vida de Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, essa família já vem vivendo milagres. Não foi o primeiro milagre através de Rebeca, não. Deus já tinha feito vários milagres e já vinha fazendo outros milagres na linhagem de Abraão. E Deus está se revelando a eles, filhos de Isaac, netos de Abraão. Jacó e Esaú, eles são filhos de Isaac, mas eles são netos de Abraão, ou seja, eles estão na promessa, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Uma família que vive milagres. Talvez você esteja me escutando nessa noite e perguntando: pastor, mas onde é que eu me encaixo nessa história? Eu quero te dizer que você já viveu milagres. Talvez você não esteja lembrando deles. Talvez você não esteja reconhecendo esses milagres que Deus fez na tua vida. Mas Deus já fez muitos milagres na tua vida. Deus já fez muitos milagres na tua linhagem. E é isso que Deus está nos ensinando nesse texto. E é um Deus que faz milagre. Então é uma família que vivenciava milagres. Abraão foi próspero porque ele teve a bênção de Deus, os milagres de Deus aconteceram na vida de Abraão, os milagres de Deus estavam acontecendo na vida de Isaac, e os milagres de Deus também iam acontecer na vida dos filhos de Isaac. Família que ora por milagres, é uma família que vive milagres, mas é uma família que ora por milagres. Isaac orou ao Senhor. Sara, mãe de Isaac, é estéril. Rebeca, mãe de Jacó, e estéril. Duas nações nascem de Rebeca. Esaú, então, os edomitas, né, o vermelho, que quer dizer isso, Jacó, os israelitas. Eles vivem experiências com Deus. Você e eu, como são as experiências que nós temos vivido com Deus? Se eu fosse agora relatar, se você fosse me relatar agora, imagine eu e você, frente a frente, conversando, dialogando, e a gente estivesse conversando sobre Deus, conversando sobre igreja, conversando sobre família. E eu estivesse aqui contando os milagres que Deus tem feito na minha vida e na minha família, e você também ia estar relatando. Porque uma família que ora é uma família que alcança a graça de Jesus. Uma família que ora é uma família que recebe a intervenção de Deus. É uma família que busca a Deus. E essa família que busca, que ora, ela recebe uma resposta de Deus. Isaac orou ao Senhor. Como que nós oramos a Deus? Será que eu e você temos insistência às vezes com Deus, com relação à oração? Até nós temos uma resposta de Deus. Quando eu falo em insistência, eu estou dizendo você já ouviu não de Deus. Deus fala não para Paulo. 3 vezes roguei ao Senhor para que me tirasse esse espinho da carne. Mas ele falou que a minha graça te basta. Deus já te respondeu, então você não tem que mais orar por essa situação, se Deus te deu resposta. Mas enquanto você não tem a resposta de Deus, você deve orar. Continue orando.
Uma família que ora por milagres. Qual o milagre que você deseja que aconteça nessa noite na tua família? Pense aí um pouquinho. Qual é o milagre, ou qual o milagre você deseja que aconteça na tua família? É a volta de um filho? É a restauração de um casamento? É a restauração dos relacionamentos? É um relacionamento saudável com o teu sogro, com a tua sogra? É uma restauração do teu relacionamento com os teus pais, com os teus irmãos? Qual o milagre que você quer que aconteça na tua família nessa noite? É um milagre financeiro? É uma porta de emprego? Qual o milagre? É a saúde física? É a cura de uma enfermidade? Qual o milagre que você deseja que Deus faça na tua vida nessa noite? Ore por esse milagre. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar por milagres. Então nós vemos que era uma família que vivenciou milagres, era uma família que orava por milagres. Mas aí nessa família eu encontro, mesmo eles tendo esse encontro com Deus, essa intimidade com Deus, eu percebo nessa família algumas raízes de derrota. E talvez essas raízes de derrota, elas possam estar na tua vida também. Eu queria que você pensasse nisso um pouquinho. Pense se na tua vida, na tua linhagem ou na tua família, existem alguma dessas raízes. Eu vou citar algumas aqui. Talvez eu não vou conseguir citar todas as raízes de derrota, mas em alguma delas você vai se encaixar. Em alguma delas talvez você vai perceber e dizer, pastor, a minha família tem essa raiz de derrota aí. É bem isso que o Senhor está falando hoje, nessa noite. Diz assim a palavra de nosso Deus: Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia Jacó. Olha só que interessante. Aqui nós estamos falando de uma família que até então são 4 membros dessa família. Nós estamos falando dos pais e os 2 irmãos gêmeos. E o pai deixa claro que ele tem uma preferência por Esaú. E a mãe tem uma preferência por Jacó. E olha ali a imagem que eu coloquei ali daquele brinquedinho ali, né? Olha a cara dos outros 2 filhos, como é que estavam diante daquilo ali, quando a gente tem esse comportamento. Às vezes a gente tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e a gente às vezes dá mais atenção para um. A gente às vezes, nós deixamos às vezes claro, bem definido, que temos um filho que escolhemos, ou preferimos, ou protegemos, mas seja a palavra que você deseja usar nessa noite. Então, isso traz uma raiz de derrota. Por que traz uma raiz de derrota, pastor? Porque isso pode trazer ciúmes no meio da relação familiar. Então, uma mãe que super protege um filho e o outro ela não trata da mesma forma. O pai, às vezes, gosta do menino porque ele joga bola, mas ele tem um outro filho que não gosta de futebol. E ele deixa o filho meio de escanteio, de lado. Não pode ser assim, é isso que o texto está nos ensinando. Isso vai trazer uma raiz de derrota para a sua família. Você tem que tratar as pessoas iguais, Deus não faz acepção de pessoas, nós muitas vezes fazemos acepção de pessoas dentro das famílias. Eu prefiro A, eu prefiro B, eu não gosto muito do jeito dele, eu não gosto muito do jeito dela, da maneira que ele se comporta, como ele fala, ele grita, ele não grita, ele chora demais, pastor. Eu queria que você percebesse se essa raiz de derrota não está dentro da tua vida. Não haja nenhum imoral, olha só o que a Bíblia vai dizer em Hebreus, não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Olha que palavra dura. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. O que ele está abrindo mão aqui, quando Esaú, e você vai ver daqui a pouco que ele chega para Jacó e pede um prato daquele guisado, pede um prato de comida, ele está vendendo o direito da porção dobrada, da herança espiritual, de bênção que ele receberia do pai dele. É isso que ele está abrindo mão. Às vezes nós abrimos mão de uma herança bendita dos nossos pais. Às vezes nós deixamos de abençoar os nossos filhos com a bênção de Deus. Às vezes os nossos filhos, eles escolhem não receber essa bênção. E eles vão, e as atitudes deles vão caminhando para quê? Para viver uma vida de maldição, de raízes de derrota, de fracasso dentro da sua vida e dentro da sua história. É isso que está acontecendo. Começa dentro de casa. Então, essa raiz de derrota, por incrível que pareça, ela não começa na rua, ela não começa na escola, ela começa dentro de casa. Eu acho interessante porque às vezes as pessoas
É interessante isso que eu vou falar. As pessoas, às vezes, famílias da igreja, isso acontece dentro da igreja, elas vivem do jeito que elas querem a semana inteira. No domingo elas trazem o filho para a escola dominical. Elas trazem ali o filho de 2, 3, 4, 5, 10, 12 anos. Elas trazem os seus filhos para a escola dominical. E o filho fica 1h30 de manhã aqui, 1h30 à noite. Quando os pais vêm de manhã e à noite. Porque tem muitos pais ou que vêm de manhã ou que só vêm à noite. Então o filho passa 1h30 na igreja. Ele passa 20 e poucas horas na escola. 25 horas na semana na escola. E ele passa o restante do tempo com os pais. E os pais transferem para a igreja, e os pais muitas vezes transferem para a escola a responsabilidade de educação, a responsabilidade de criação dos filhos, que são dos pais, eles querem terceirizar para a escola e para a igreja. E daí ainda dizem, não, mas a igreja não está cumprindo o papel dela, pastor. A escola não tem cumprido o papel, a escola é para ensinar. A igreja é para ensinar a palavra de Deus, ensinar realmente os caminhos do Senhor. Mas quem ensina os filhos, quem dá educação para os filhos, são vocês, são os pais que dão educação para os filhos. A gente colabora, a gente como igreja, a gente dá a direção pelo qual a família deve conduzir ou pelo qual a família deve caminhar. Mas quem dá educação, quem cria os filhos, são os pais. Raízes de derrota começa dentro da nossa casa. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto. Olha como é que ele chega, é interessante isso, né? Voltando do campo, então ele veio da caça. Se ele estava no campo, ele estava caçando. E pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Vermelho, só o sangue para mim, só o sangue do cordeiro, tá bom? Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, respondeu-lhe Jacó. Vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Olha só que interessante essa passagem, né? Ele chega faminto e o irmão aproveitando aquela fraqueza dele, aquela necessidade dele, e ele está necessitando de alimento, aqui alimento físico, e o irmão aproveita e traz essa proposta. E ele aceita porque ele pensa assim, eu estou aqui quase morrendo, se eu não tiver essa refeição, do que vai me valer esse direito? Uma refeição. Quando o pastor Lobo nos ensina que alianças no mundo espiritual são feitas com sangue, são feitas com comida, aqui está fazendo mais uma aliança. Eles estão fazendo uma aliança. Você pode entrar no mérito se a aliança é saudável ou não, se é correta ou não, se é um pacto lícito ou não. Mas eles estão fazendo o quê? O quê? Aqui, uma aliança, raiz de derrota. Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Então ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantando-se, se foi. Assim Esaú, olha só, preste atenção no final desse versículo 34 de Gênesis. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele despreza aquilo que o pai queria liberar sobre a vida dele. Ele despreza a bênção que o pai iria derramar sobre a cabeça dele, a unção que o pai ia derramar sobre ele, ele desprezou. Eu quero dizer que muitas vezes a bênção de Deus está sendo desprezada pelos seus filhos. Tem filhos que desprezam a bênção do pai. Tem filhos que desprezam a bênção de Deus sobre a vida deles. Esaú não está abrindo a mão apenas de uma herança física. Ele abre mão de uma herança espiritual. Esaú ele não está abrindo a mão apenas do direito de primogenitura, dos bens materiais que o pai ia deixar para ele, que Isaac ia deixar para ele. Não, ele abre mão de algo muito maior. Ele abre mão realmente de uma herança espiritual que Deus ia derramar sobre aquela família. Já estava definido, Deus já tinha feito uma aliança com Abraão. Trata a herança de Deus sem interesse, ele desrespeita a herança de Deus. Muitas vezes as pessoas não têm interesse pela bênção de Deus. Papai foi crente, mamãe foi crente, serve na igreja, busca a Deus. Vovô e vovó ensinaram os caminhos de Deus e o filho tem um desinteresse pela igreja, o neto tem um desinteresse pela igreja, ele não tem envolvimento com a igreja, ele não tem envolvimento com o corpo. Ele não quer essa herança espiritual,
Ele recebe essa herança espiritual, mas ele quer abandonar, ele trata com desrespeito, ele não tem interesse pelaquela bênção, pelaquela herança espiritual. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você seja uma dessas pessoas que desprezou e tem desprezado a herança espiritual que Deus derramou sobre a tua vida. A armadilha sutil do inimigo, interessante, ele vai para o alimento. Qual era a necessidade de Esaú naquele momento que ele está celebrando essa aliança com seu irmão Jacó? Ele estava faminto, o texto começa dizendo, e ele chegou da caça faminto. Quando a gente tem necessidade de algo, quando a gente tem carência de algo, eu quero te ensinar uma coisa, tome cuidado. Porque quando a gente tem necessidade, qualquer coisa serve. Por exemplo, eu não sou muito chegado em jiló, abobrinha, mas se eu ficar 3, 4, 5 dias sem comer, talvez eu coma aquele prato de abobrinha e de jiló e eu vou dizer assim, é maravilhoso. Porque eu tenho necessidades, então tome cuidado. Tome cuidado com o que você come. Tome cuidado com o que você bebe quando você está necessitado. Tome cuidado para onde está o teu olhar. Tome cuidado com as alianças e os pactos que você está celebrando quando você está desesperado. Tome cuidado para não desprezar aquilo que é a bênção de Deus. Tome cuidado para não desprezar o favor de Deus sobre a tua casa. Porque isso acontece, meus irmãos, muitas vezes acontece. Nós vamos desprezando aquilo que Deus derramou, aquilo que Deus deseja derramar sobre a nossa vida. E daí traz essa raiz de derrota dentro da tua vida. Desprezando a promessa. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Um coração natural, um coração sem Cristo, ele não atribui valor às coisas de Deus. Um homem natural, homem, mulher, o gênero ser humano, que não tem uma relação com Deus, que não conhece Jesus, que ele conhece um Jesus apenas histórico, ou conhece um Deus apenas o Deus que está lá no céu, o Deus que quando está trovejando, quando está relampeando, é porque Deus está bravo. Ele cresceu ouvindo essas histórias. Então, a pessoa que não conhece esse Deus próximo, esse Deus que é pai, esse Deus que é cuidadoso, esse Deus que é amoroso, o homem natural, de coração natural, ele não vai conseguir atribuir valor às coisas de Deus. Foi isso que Esaú fez quando ele despreza a promessa, quando ele despreza a aliança, quando ele despreza a herança, ele não está atribuindo valor nas coisas de Deus. Ele atribui o valor dele para as coisas físicas. Ele atribui o valor às coisas materiais. E muitas vezes as pessoas têm vivido dessa forma. Pessoas têm atribuído valores às coisas terrenas. E não têm atribuído valor às coisas espirituais. Por isso vem uma raiz de derrota. Vem um desprezo da promessa. Vem as dores e os sofrimentos. Porque nós estamos desprezando aquilo que Deus tem nos dado. A escolha de Esaú revela um coração sem Deus. O fato não está em ele simplesmente vender o direito de primogenitura dele. Ele revela realmente que o coração dele não conhece a Deus. É um coração que está distante de Deus. Mas Abraão era um homem que tinha uma aliança com Deus, que essa aliança é reestabelecida e continua válida em Isaac, seu pai, mas Esaú, ele não conhece a Deus. É um coração que não revela a presença de Deus. Muitas vezes, tem muitos corações que nos assistem, que não revelam a presença de Deus. Um coração muito angustiado. Olha, eu não estou dizendo que você que é cristão, eu sou cristão, que a gente não passa aflição, que a gente não passa angústia, não é isso. Eu passo, tem dias que eu não estou legal, tem dias que eu estou um pouco deprimido, tem alguns dias que eu fico meio entristecido, mas quando eu percebo que isso está tentando capturar o meu coração, naquele mesmo momento eu já oro, eu repreendo aquela ação, eu digo, Senhor, eu não tenho motivo para estar triste, eu não tenho motivo para estar deprimido, então em nome de Jesus, toda tristeza, toda derrota, todo fracasso, todo desânimo, sai da minha vida, eu mando embora da minha vida, eu mando embora da minha mente. Porque aquilo tem tentado o quê? Roubar a minha alegria. Escolhas erradas, consequências dolorosas. Aprenda isso, meu querido. Vamos conversar sobre isso. Escolhas erradas, consequências dolorosas.
Quantas consequências dolorosas você está vivendo agora porque você fez escolhas erradas. Escolhas que Deus não pediu para você fazer. Decisões que você tomou sem consultar a Deus. Casou, se separou, casou novamente, se separou novamente. Em nenhuma dessas decisões Deus fez parte ou faz parte dessas escolhas. Trazem consequências dolorosas. Troca de igreja, troca de ministério, pastores que estão toda hora, ficam 1 ano, 2 anos numa igreja, saem daquela igreja, vão para outra igreja. Deus me mandou, Deus me revelou. Gente, eu não duvido da palavra de Deus, eu creio de capa a capa na Bíblia, eu já falei isso aqui. Mas eu tenho muita dificuldade quando Deus fala uma coisa e daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 1 mês, daqui 1 ano, Deus está falando outra coisa que vai na contramão daquilo que Ele era uma certeza que você tinha. Não, pastor, eu vim para essa igreja e aqui eu vou servir a Deus, Deus me confirmou que é a IBBR, eu vou servir. Estamos juntos, pastor. Primeira crise, primeira dificuldade, primeira dor de barriga. Cadê o irmãozinho? Ah, então, pastor, Deus me revelou que não é mais aí, agora eu estou em outro ministério, agora eu estou em outra igreja, aliás, já estou em outra denominação, porque os batistas, porque o fulano... Meus irmãos, tome cuidado. Veja se tudo isso que você está fazendo muitas vezes não é na carne, no teu próprio desejo de querer algo, que é apenas passageiro. Foi isso que Esaú quis. Esaú não estava preocupado com a herança espiritual. Esaú estava apenas preocupado com uma herança terrena. Escolhas erradas, consequências dolorosas. Não reconhece a promessa que Deus fez a seu avô. Interessante, que com certeza ele ouviu essa história do seu pai. Ele ouviu essa história, olha, Deus fez uma promessa para o teu avô. E essa promessa passa pela minha vida e alcança a vida de vocês. E essa promessa que Deus estabeleceu lá com o teu avô foi que todas as famílias serão benditas. Então a família do teu avô foi bendita, a minha família, que é vocês, é bendita, e a família que vocês vão estabelecer será bendita também. Só que depois, quando nós vamos lendo o texto, o que Esaú faz? Esaú escolhe mulheres que Deus... Lembra das escolhas erradas, consequências dolorosas? Esaú escolhe mulheres que não têm a aprovação de Deus, nem a aprovação dos seus pais. E o texto diz que Rebeca e Isaac se entristeceram muito com as mulheres de Esaú. Desprezando então essa promessa, uma herança familiar. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido como a neve. Essa história você sabe, Naamã toma os banhos lá no rio e ele é curado. E ele tenta oferecer para Eliseu um pagamento por aquilo e Eliseu rejeita, mas Geazi, que era o auxiliar, o ajudante de Eliseu, ele se corrompe. Escolhas erradas, consequências dolorosas. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os devorará. Os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo, por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Levítico 26, 38 e 39. Herança familiar, então. A herança de pecado nos alcança. A herança dos nossos pais, a herança dos nossos avós, ela nos alcança essa herança de pecado. E eu vou bem dizer você e aqueles que guardam meus mandamentos, lê Deuteronômio 28. O verso 1 ao 14, Deus vai falar, olha, se vocês me obedecerem, se vocês seguirem os meus preceitos, meus ensinamentos, meus mandamentos, essas bênçãos os alcançarão, os perseguirão e os alcançarão. Vocês serão benditos na cidade, serão benditos no campo. E ele vai dando ali uma lista de tudo que vai acontecer. Ele vai dizendo como vão ser essas bênçãos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que a partir do verso 15, ele começa a dizer, mas porém se vocês não me obedecerem, se vocês se desviarem, essas maldições também os perseguirão e também os alcançarão. Serão malditos no campo, serão malditos na cidade. Aquilo tudo que ele trouxe como bênção, agora ele está dizendo, se vocês se afastarem de mim, vocês estão indo por caminhos dolorosos, consequências
do pecado, escolhas erradas, consequências dolorosas. Há consequência dos pecados, então as consequências traz consequência para a minha vida e para a tua vida. Um espírito maligno de perseguição na família, na linhagem. Então as portas são abertas através da idolatria, através de pactos, através de derramamento de sangue. Abre-se brechas espirituais, onde esses espíritos malignos, eles vêm na nossa linhagem, tentando oprimir a nossa geração. E entra esse espírito familiar, um espírito de perseguição através daquele pecado. O espírito ele se manifesta através do pecado, através da sujeira. É isso que você precisa compreender. Geazi deu lugar a Mamom, lembra ali de 2 Reis que nós lemos? E acreditou que não seria descoberto. Interessante que Geazi caminhava com Eliseu. Ele vivenciava os milagres que Deus fazia através da vida do profeta Eliseu, mas ele acreditou que ele poderia pecar e ficar escondido. Às vezes as pessoas pecam e acham que pode ficar encoberto o pecado. Está traindo a esposa, está traindo o marido, está quebrando aliança com os filhos, está estabelecendo alianças longe, alianças perversas, alianças malignas, e acredita que vai ficar encoberto, que ninguém vai ver. Eu quero te dizer uma coisa. Por mais que fique um tempo escondido, Deus está vendo. Deus está vendo que você está mandando o WhatsApp para aquela mulher. Deus está vendo que você está vendo pornografia. Deus está vendo tudo que você está fazendo nas redes sociais, naquele momento sozinho. Deus está vendo as senhas que você está colocando aí no teu celular, no teu computador, meu irmão. Deus tem visto o que você tem acessado. Herança, Geazi dá lugar então a Mamom. O pecado acaba mais cedo ou mais tarde trazendo sofrimento. Todo mundo, toda a herança, todo mundo que se envolve, todas as famílias que se envolvem com o pecado. Eu quero te dizer uma coisa, que mais cedo ou mais tarde o pecado vai trazer dor, o pecado vai trazer sofrimento, o pecado vai trazer luto, o pecado vai trazer destruição. Toda vez que você se envolve com o pecado, você traz sofrimento para a tua vida. Uma herança de pecado na família. E vem lá da terceira, vem 3, 4 gerações, vem do bisavô, do avô, do pai, do filho, e agora já está começando a alcançar o teu filho, o teu neto. Herança familiar, uma herança familiar de pecado. Pode se manifestar de formas diferentes essa herança. Pode ser através da idolatria, através da mentira. Lembra de Abraão? Abraão mente, Isaac mente, Jacó mente para o pai. Quem está falando comigo? Esaú, teu filho. Mas a voz é de Jacó. Deixa eu sentir teu cheiro, deixa eu te apalpar, porque eu não estou mais enxergando. O pai já não estava mais enxergando, o pai já estava com problema de visão, Isaac. Abraão mente, Isaac mente, Jacó mente. Quebra da aliança conjugal, separação, traições, divórcios, iniquidade dos pais, pecado escondido, desonra aos pais. Mas todos os pecados trazem o quê? Toda essa lista de pecado que eu falei agora aqui trazem consequências. Elas não ficam escondidas, não ficam encobertas, não tem como você deixar debaixo do tapete essa sujeira toda e você querer realmente viver as bênçãos de Deus sobre a tua família. Não tem como você querer viver a bênção de Deus se você continua com uma herança familiar de pecado. Se você continua cultivando o pecado no teu coração, se você continua cultivando o pecado nos teus relacionamentos, se você ainda continua cultivando o pecado na tua fala, no teu coração, se você continua dando guarida ao pecado, eu quero dizer que você vai continuar sofrendo, você vai continuar com essa herança familiar de derrota, enquanto você não romper com o pecado, enquanto você não quebrar com o pecado, não abandonar o pecado, você vai continuar debaixo dessa herança de derrota familiar na tua vida. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer, Gênesis 26, 7, procura o caminho mais fácil. Quantas vezes as pessoas procuram o caminho mais fácil? Vou te dar um exemplo. A gente atende pessoas, e não é uma crítica isso que eu vou falar, eu só quero que você entenda com muito carinho o que eu estou dizendo. A gente atende pessoas que têm lá 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. Pessoas que vêm 20, 30, 40, 50 anos vivendo essa derrota familiar de pecado, preso no pecado da família, e ela cometendo esses pecados. E às vezes elas querem que em uma oração, em uma hora de conversa, toda a história dela de pecado, aqueles 30, 40, 50 anos, sejam resolvidos em uma hora. Não vai ser resolvido.
Deus pode fazer? Lógico que Deus pode fazer, Ele pode fazer no tempo que Ele quer, no momento que Ele quiser. Mas Deus é um Deus normalmente de processos na nossa vida. É isso que Ele nos ensina. Eles procuram então o caminho mais fácil. A pessoa quer sempre o caminho mais fácil. Não, se o pastor botar a mão na minha cabeça e mandar um xerimanai na minha cabeça, um xerimanaia, tudo vai mudar. Eu quero te dizer uma coisa, tudo vai mudar quando você abandonar o pecado. Tudo vai mudar quando você quebrar os teus vínculos com o pecado. Aí as coisas vão começar a mudar na tua vida. Quando você abandonar o pecado, rejeitar o pecado, deixar essas influências dessa herança familiar que te perseguem, abandonar essa herança familiar, aí as coisas vão mudar. Herança do pai, que fez o mesmo. Pastor, mas meu pai bebia, meu pai batia na minha mãe, meu pai era um adúltero, minha mãe era uma alcoólatra, minha mãe fumava, minha mãe era grossa, pastor. Minha mãe era violenta, e agora eu sou violento também. Eu sei disso. Essa é a herança que você recebeu, mas não precisa ser assim. Você pode romper com essa herança familiar, você pode romper, quero dizer, com essa herança de derrota familiar. Seus filhos estão debaixo dessa herança. Pastor, mas como é que eu faço? Você só está falando de coisas aí, eu estou me encaixando nisso, mas eu quero sair disso, pastor. Nós vamos chegar lá. Não se preocupe, nós vamos chegar juntos. Você não vai chegar sozinho. Nós estamos aqui para caminhar com você. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós existimos para abençoar a tua vida e nós queremos te dar a direção. Porque um dia alguém me deu a direção. Hoje você me vê ministrando aqui, você pensa que eu já sabia de tudo isso, eu aprendi tudo isso, eu tenho aprendido todos os dias. Deus vai nos dar sempre as vitórias. Herança familiar. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe, antes de eu morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu do campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouviu seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me uma caça e prepara aquela comida saborosa, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então seu pai para que ele coma e abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Mas meu irmão Esaú é homem peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, em vez de bênção, terei sobre a minha vida o quê? Maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu lhe digo. Vai e tragam-nos para mim. Gênesis 27, 12 e 13. Rebeca deseja fazer o mesmo que sua sogra Sara. Sara tenta ajudar Abraão. Traz Agar, pega Agar agora e se deita com Agar para que ela me dê uma descendência, para que nós tenhamos a descendência, Abraão. Rebeca tenta fazer a mesma coisa agora. Me traz os 2 cabritos aqui que eu vou preparar o alimento, aquela comida saborosa para o teu pai. E nós vamos enganar, ele já não está enxergando bem, ele já está se confundindo, ele já está meio devagar, ele não vai nem perceber. Rebeca está obstinada para dar a Jacó o que é a primogenitura, porque lá atrás nós lemos o quê? Isaque preferia Esaú, mas Rebeca preferia Jacó. Ela está obstinada. Sara, por sua vez, obstinada a dar um filho para Abraão, Ismael. Está lá em Gênesis, lá atrás nós já passamos por esses textos. Você vê agora a sogra, a nora repete a mesma coisa que a sogra fez, repetindo o pecado. Muitas vezes nós estamos repetindo o pecado dentro de casa. Então, ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai, respondeu ele, sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora senta-se e coma o que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Até Isaque ficou surpreendido. Ele respondeu, olha só o que ele responde, olha o que ele responde agora. Jacó respondendo o pai, se passando por Esaú: o Senhor, o seu Deus, o colocou no meu caminho. O que ele está dizendo aqui? O teu Deus não é o meu Deus. É isso que Jacó está dizendo, porque Jacó ainda não teve um encontro com Deus. Jacó ainda não se arrependeu do que ele está fazendo. Então ele aprende a mentira dentro de casa. Ele desonra o pai dele. Agora ele está mentindo para o pai dele.
E mais para frente os filhos dele vão mentir para ele também com relação a José. É interessante como vai se repetindo, essa herança de pecado vai se repetindo, desejando o que desprezou. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. Abençoe também a mim, meu pai. Remorso, ele busca agora apenas as bênçãos materiais, ele não tem interesse na bênção espiritual. O remorso no coração de Esaú é porque ele está perdendo o direito de primogenitura. Ele não está preocupado com a bênção espiritual, ele só queria a bênção material. Muitos desejam apenas as bênçãos materiais de Deus, não buscam o Pai por quem Ele é. Muitas vezes você só quer resolver o teu problema, você quer resolver a tua dificuldade familiar, o teu divórcio, o teu casamento naufragado, o teu casamento fracassado. Você não quer se relacionar com Deus por quem Ele é. Você deseja apenas buscar uma bênção em Deus, desejando o que desprezou. Esaú está desejando o que ele desprezou. Então perguntou ao pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim, pai? O Senhor só tinha uma bênção. O Senhor não tem nenhuma bênção para mim. Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Desespero chega na vida de Esaú. Aquele homem cheio de si, que vendeu o direito de primogenitura, que abandona os caminhos, que não quer conhecer a Deus. Agora ele chega diante de Deus e ele chora. E ele chora amargamente, ele chora em alta voz pedindo uma bênção. Buscando o que desprezou, ele desprezou a bênção do Pai. Ele despreza a bênção de Deus e agora ele está buscando. Eu quero te dizer uma coisa. Guarde isso no teu coração. O Deus a quem nós servimos, ele não tem apenas uma bênção. Jacó, terreno, um homem terreno, ele tinha só uma bênção para o filho mais velho. Eu quero te dizer que diante de Deus, todos nós temos bênçãos dele. Ele nos dá a bênção. Deus não tem uma bênção só, ele tem bênção para todos que são filhos dele. Eu não sirvo a um pai de uma bênção só. Eu sirvo um pai que tem bênçãos inesgotáveis para ser derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. É esse pai que eu sirvo. Eu não sirvo a um pai que tem apenas uma bênção. Deus é um pai bom que tem várias bênçãos para derramar sobre a nossa vida, confessando os pecados. Mas se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, prestem atenção, se vocês confessarem os seus pecados e confessar os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles, e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra. Levítico 26, do 40 ao 42, se vocês confessarem os seus pecados, e os pecados dos teus antepassados, e se humilharem diante da minha presença, Deus está falando que Ele vai se lembrar da aliança que Ele tem com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e a aliança que Ele tem com você e com a tua família. Deus está se lembrando, confessando os seus pecados, terminando um período de banquetes. Jó mandava chamá-los e fazia que se purificassem de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Arrependimento, confissão, condição para a restauração pessoal, condição para a restauração familiar e condição para a restauração da nação. Você quer ser restaurado? Você quer ter o teu coração restaurado, a tua casa sendo restaurada? Confesse, se arrependa, confesse teus pecados, abandone. Confissão vai trazer arrependimento, vai trazer realmente, o arrependimento vai trazer o que? A confissão, vai trazer a restauração pessoal, a restauração familiar e a restauração da nação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se faz necessário estar aos pés da cruz. O inimigo perde força de acusação, ele perde a autoridade que ele tem sobre a tua vida. Nós fechamos as brechas quando nós nos arrependemos e nós confessamos os nossos pecados. Coloque o cinto de segurança. Coloque o cinto de segurança e entenda isso que eu estou falando agora para você. E para mim também, quando nós confessamos, o inimigo perde força de acusação, ele perde a autoridade, ele perde aquela promissória de nos acusar com os nossos pecados. Nós fechamos a porta para a infiltração demoníaca quando nós confessamos os nossos pecados. E para terminar, eu queria falar sobre confissão intercessória.
Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muitos mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. E eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, o que você ligar na tua casa, o que você ligar aí na tua casa, será ligado nos céus. E o que você desligar aí na tua casa, que se for desligado aqui na terra, será desligado nos céus. Entenda isso, a confissão intercessória é importante. E é isso que eu queria fazer com você nessa noite. Eu queria agora te levar para um ambiente de oração, de confissão intercessória. Eu queria te convidar a fazer isso, você que está nos assistindo aí em casa, você que está aí no teu sofá, você que está talvez no teu quarto, eu queria convidar você, vamos fazer essa oração juntos. Se você está com a tua família, confesse junto. Pastor, eu estou sozinho, confesse. Vamos fazer essa confissão. Eu vou fazer bem devagar. Vai estar aparecendo aí na tua tela aí do teu celular ou do teu Smart TV, seja lá como você está no teu computador. Eu queria fazer essa oração com você. Vamos fazer juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, invoco agora o teu santo nome. Reafirmo diante do mundo espiritual a minha aliança com o Senhor. Confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E me cubro agora e me revisto com o sangue da promessa da cruz, na minha vida e na minha família. Senhor Jesus, eu sou teu filho, eu sou amado do Pai. Quero confessar os meus pecados e os pecados dos meus antepassados. Renuncio agora, Senhor, e me desligo de todas as alianças que celebrei longe do Senhor. Quero te pedir perdão por quebra da aliança matrimonial, pelo divórcio, pelos adultérios, falhas na paternidade, traições, rebelião, pelo jugo desigual, pelos homicídios, suicídios, pelos abortos, pedofilia, pelos incestos, pragas, prostituição, sedução, pactos de sangue, idolatria, por todo envolvimento com ocultismo, cegueira espiritual, religiosidade, orgulho, competição, soberba, divisões, maledicência, rejeição, apostasia, vícios, violência, desonra aos pais e por todas as palavras ou pragas proferidas. Jesus se fez maldição por nós na cruz. Somos livres da condenação do pecado. Jesus Cristo nos libertou. Portanto, somos livres para viver a vida abundante. Em nome de Jesus, me revisto agora de toda a armadura de Deus para ficar firme contra os ataques do inimigo. Eu uso agora o capacete da salvação. Eu me cinjo agora com o cinto da verdade. Eu me visto agora da couraça da justiça, usando o escudo da fé para a proteção e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu calço agora as sandálias da prontidão do Evangelho da paz. Pai querido, sou teu filho, sou amado, sou sal da terra e luz do mundo, sou dispenseiro da graça de Cristo, sou a coroa da criação, sou mais que vencedor. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória e louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, dá um amém aí, dá um brado de vitória aí na tua casa, dá um brado de vitória aí nesse chat da igreja, enche esse chat aí da igreja, agora chat da igreja, com amém, glória a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou sal da terra, enche esse chat aí, meu irmão, com essas palavras de bênção, sobre a tua vida e sobre a tua família. E eu queria encerrar orando por você, agora você não precisa repetir essa oração, tá bom? Bota a mão no teu coração, abraça quem você ama. E enquanto eu estiver orando, ore junto. Libere palavras que Deus está colocando no teu coração. Elas são diferentes daquilo que Deus está colocando no meu coração. Vai ter muitos que vão concordar. Palavras de concordância. Lembra que nós lemos em Mateus? O que é ligado aí na tua casa é ligado no céu. O que você desliga aí na tua casa é desligado
no céu. Foi isso que nós fizemos aqui nessa noite, nós desligamos esses pecados e nós liberamos uma palavra de bênção e agora nós vamos liberar uma palavra de vitória, de bênção sobre a tua vida. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esses amados, preciosos, filhos benditos do Senhor. Amados do Senhor, Pai, homens e mulheres, ó Deus, que estão agora aqui e se colocaram diante do Senhor, fazendo essa confissão intercessória, Pai, em prol da vida deles e dos pecados dos seus antepassados, ó Pai, que estão quebrando nessa noite, rejeitando, se desligando, Pai, renunciando toda herança de maldição, toda herança de derrota, toda herança de pecado, Senhor, sobre a vida deles, eles estão rejeitando em nome de Jesus. Que essa herança, Pai, de derrota, de fracasso, de maldição, de influência demoníaca, de infiltração demoníaca, está sendo substituída agora, Pai, por um coração obediente ao Senhor, um coração temente ao Senhor, e agora as bênçãos do Senhor vão perseguir, e já estão alcançando agora os teus filhos, Pai, as bênçãos que o Senhor liberou, palavras de bênção que o Senhor tem liberado sobre as suas vidas e sobre as suas casas, ó Pai, essas bênçãos estão alcançando, estão sendo derramadas agora, Senhor, sobre a vida desses queridos que estão nos escutando nessa noite, Pai. Eu abençoo as suas vidas, eu abençoo as suas casas, Pai, eu abençoo os seus futuros, eu abençoo as suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Encha nessa noite, Pai, da alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada família, e eu abençoo cada casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se você foi abençoado, dá um like nessa mensagem, compartilha para as pessoas, ela vai ficar aí no canal do YouTube, essa série que nós estamos ministrando sobre o Deus da família. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana na presença do Pai. No próximo domingo, às 10 horas, teremos um culto aqui de bênção, um culto de ceia. Então participe, prepare os elementos da ceia, o pão e o suco de uva, tanto no domingo na parte da manhã, como no domingo às 19 horas, teremos 2 cultos que vão transformar a tua vida, o culto de louvor e adoração a Deus, mas com uma palavra poderosa aqui desse altar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.